Imagine algo tão grande que desafia tudo o que sabemos sobre o universo. Algo tão colossal que, se pudéssemos vê-lo a olho nu, cobriria uma parte do céu equivalente a 30 luas cheias lado a lado. Agora, imagine que essa estrutura não é apenas grande, mas tão antiga que existia quando o universo ainda era um bebê cósmico. Isso não é ficção científica, não é um enredo de filme de Hollywood. É real. E foi descoberto por astrônomos que, ao olharem para o passado distante, encontraram algo que pode mudar para sempre nossa compreensão do cosmos. Estamos falando do Quipu, a maior estrutura já observada no universo. E sim, ela é tão impressionante quanto o nome sugere. Mas o que exatamente é o Quipu? Por que essa descoberta é tão importante? E como ela pode reescrever os livros de astronomia? Prepare-se, porque essa história vai levar você a uma jornada pelo espaço e pelo tempo, explorando os limites do que conhecemos sobre o universo. E no final, você vai entender por que essa descoberta não é apenas um marco científico, mas um lembrete de quão pequenos somos diante da vastidão cósmica. Tudo começou quando uma equipe de astrônomos, usando alguns dos telescópios mais avançados do mundo, decidiu investigar uma região específica do céu. Eles estavam em busca de galáxias antigas, aquelas que existiam nos primórdios do universo. Mas o que encontraram foi muito mais do que esperavam. Ao analisar os dados, eles notaram um padrão peculiar. Uma série de galáxias alinhadas de uma maneira que parecia artificial. Sim, artificial. Como se alguém ou algo tivesse organizado essas galáxias em uma estrutura colossal. E essa estrutura, que eles chamaram de Quipu, se estende por incríveis 3,3 bilhões de anos-luz. Para colocar isso em perspectiva, se você pudesse viajar na velocidade da luz, levaria 3,3 bilhões de anos para atravessar essa coisa. E, no entanto, ela existe. E está lá, no universo distante, desafiando nossa compreensão de como o cosmos se formou. Mas como os astrônomos chegaram a essa descoberta? E o que isso significa para a ciência? Vamos mergulhar nos detalhes. A equipe usou uma técnica chamada espectroscopia, que permite medir a distância das galáxias com precisão. Ao fazer isso, eles perceberam que as galáxias não estavam distribuídas aleatoriamente, mas sim conectadas por filamentos de gás e poeira cósmica. Esses filamentos formam uma rede gigantesca, semelhante a um tecido cósmico, e o Quipu é a maior dessas estruturas já encontradas. E aqui está a parte mais surpreendente. O Quipu não é apenas grande, mas também incrivelmente antigo. Ele existia quando o universo tinha apenas 2 bilhões de anos, o que significa que ele se formou em uma época em que o cosmos ainda estava em sua infância. Agora, você pode estar se perguntando como algo tão grande pôde se formar tão cedo na história do universo. Essa é uma das grandes questões que os astrônomos estão tentando responder. E as implicações são enormes. Se estruturas como o Quipu puderam se formar tão cedo, isso pode significar que nosso entendimento atual sobre a evolução do universo está incompleto. Talvez haja processos cósmicos que ainda não compreendemos, ou talvez precisemos repensar algumas das teorias mais fundamentais da física. E isso nos leva ao próximo ponto. O que o Quipu nos diz sobre a natureza do universo? Bem, para começar, ele sugere que o cosmos é muito mais organizado do que pensávamos. Em vez de um caos aleatório, parece haver uma ordem subjacente, uma espécie de arquitetura cósmica que guia a formação de estruturas gigantescas como o Quipu. E isso não é apenas fascinante, mas também um pouco assustador, porque se o universo é tão organizado, o que mais está lá fora, esperando para ser descoberto? Mas antes de mergulharmos mais fundo nas implicações dessa descoberta, vamos dar um passo atrás e entender como os astrônomos conseguiram detectar algo tão distante e antigo.
Afinal, observar o universo primitivo não é tarefa fácil. É como tentar enxergar uma vela acesa do outro lado do oceano. E, no entanto, graças a tecnologias avançadas e uma boa dose de criatividade, os cientistas conseguiram fazer exatamente isso. E o que eles descobriram pode mudar tudo o que sabemos sobre o cosmos. Para entender a magnitude da descoberta do Quipu, precisamos falar sobre a tecnologia que tornou isso possível. Afinal, como os astrônomos conseguiram enxergar algo tão distante e antigo? A resposta está em uma combinação de telescópios poderosos, técnicas inovadoras e uma boa dose de paciência. E, é claro, uma pitada de sorte. Tudo começa com os telescópios. Para observar o universo primitivo, os astrônomos precisam de instrumentos capazes de captar a luz que viajou por bilhões de anos antes de chegar até nós. E não estamos falando de qualquer luz, mas daquela que está no limite do espectro visível, no que chamamos de luz infravermelha. Isso porque, à medida que o universo se expande, a luz das galáxias distantes é esticada. Um fenômeno conhecido como desvio para o vermelho. Quanto mais distante a galáxia, maior o desvio para o vermelho e mais próxima da faixa do infravermelho sua luz se torna. Foi exatamente isso que os telescópios, como o Very Large Telescope, VLT, no Chile, e o Atacama Large Millimeter Array, ALMA, fizeram. Eles capturaram a luz infravermelha emitida pelas galáxias que compõem o Quipu, permitindo que os astrônomos mapeassem sua posição e distância com precisão incrível. Mas não foi só isso. Para confirmar que essas galáxias estavam realmente conectadas, os cientistas usaram uma técnica chamada espectroscopia, que analisa a composição química da luz das galáxias. Isso revelou que os filamentos que conectam as galáxias são feitos de gás hidrogênio e poeira cósmica, os mesmos ingredientes que deram origem às estrelas e galáxias que vemos hoje. Agora, aqui está a parte fascinante. O Quipu não é apenas uma estrutura gigantesca, mas também um verdadeiro quebra-cabeça cósmico. Como algo tão grande pôde se formar tão cedo na história do universo? De acordo com as teorias atuais, as estruturas cósmicas se formam a partir de pequenas flutuações de densidade no universo primitivo. Essas flutuações, impulsionadas pela gravidade, cresceram ao longo do tempo, dando origem a galáxias, aglomerados de galáxias e, eventualmente, às grandes estruturas que vemos hoje. Mas o Quipu desafia essa ideia. Ele é grande demais, antigo demais. Como ele pôde se formar em apenas 2 bilhões de anos? Uma possível explicação é que o universo primitivo era muito mais denso do que pensávamos. Isso teria acelerado o processo de formação de estruturas, permitindo que algo como o Quipu surgisse em um tempo relativamente curto. Outra possibilidade é que haja processos físicos desconhecidos em ação, talvez relacionados à energia escura ou à matéria escura, 2 dos maiores mistérios da cosmologia moderna. A energia escura, por exemplo, é responsável pela aceleração da expansão do universo, enquanto a matéria escura fornece a gravidade extra necessária para manter as galáxias unidas. Será que essas forças misteriosas desempenharam um papel na formação do Quipu? E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que mais está lá fora? Se o Quipu é a maior estrutura já encontrada, quantas outras estruturas gigantescas ainda não descobrimos? E o que elas podem nos dizer sobre a natureza do universo? Afinal, cada descoberta como essa é como uma peça de um quebra-cabeça cósmico, nos ajudando a montar a imagem completa de como o universo funciona. Mas antes de mergulharmos nas implicações dessa descoberta, vamos falar sobre o que o Quipu significa para a astronomia e para nós, como habitantes deste pequeno planeta chamado Terra.
Porque, no final das contas, essa não é apenas uma história sobre galáxias distantes e estruturas gigantescas. É uma história sobre nós, sobre nossa busca por respostas e sobre o lugar que ocupamos no cosmos. A descoberta do Quipu não é apenas um feito impressionante da astronomia moderna, é um lembrete poderoso de quão vasto e misterioso o universo realmente é. E, ao mesmo tempo, nos coloca diante de uma série de perguntas que podem mudar a maneira como entendemos nossa existência. Afinal, o que significa encontrar uma estrutura tão colossal em um universo que já é inimaginavelmente grande? E o que isso nos diz sobre o nosso lugar no cosmos? Vamos começar com as implicações científicas. O Quipu desafia algumas das teorias mais bem estabelecidas sobre a formação e evolução do universo. De acordo com o modelo cosmológico padrão, o universo começou com o Big Bang e, desde então, vem se expandindo e resfriando. As estruturas cósmicas, como galáxias e aglomerados de galáxias, se formaram a partir de pequenas flutuações de densidade que cresceram ao longo do tempo, impulsionadas pela gravidade. Mas o Quipu é grande demais para se encaixar nessa narrativa. Ele sugere que, talvez, haja mais no universo do que nossos modelos atuais podem explicar. Isso nos leva a uma das questões mais intrigantes da cosmologia moderna. O que é a matéria escura e a energia escura? Esses dois componentes misteriosos compõem a maior parte do universo, mas ainda não sabemos exatamente o que são. A matéria escura, por exemplo, não emite, absorve ou reflete luz, mas sua presença é inferida pelos efeitos gravitacionais que exerce sobre a matéria visível. Já a energia escura é responsável pela aceleração da expansão do universo. Será que essas forças desconhecidas desempenharam um papel crucial na formação de estruturas como o Quipu? E se sim, o que isso significa para nossa compreensão da física fundamental? Outra implicação fascinante da descoberta do Quipu é a possibilidade de que o universo seja muito mais organizado do que pensávamos. Em vez de um caos aleatório, parece haver uma ordem subjacente, uma espécie de arquitetura cósmica que guia a formação de estruturas gigantescas. Isso levanta questões profundas sobre a natureza do universo. Será que existe um plano ou um design por trás de tudo? Ou será que essa ordem é simplesmente o resultado de leis físicas que ainda não compreendemos completamente? E claro, não podemos ignorar as implicações filosóficas dessa descoberta. O Quipu nos lembra de quão pequenos somos diante da vastidão do cosmos. Nossa galáxia, a Via Láctea, é apenas uma entre bilhões no universo observável. E dentro dela, nosso sistema solar é um grão de areia em uma praia cósmica. E ainda assim, somos capazes de olhar para o céu e tentar entender o universo. Isso é, de certa forma, uma prova do poder da mente humana e de nossa curiosidade insaciável. Mas, ao mesmo tempo, o Quipu também nos lembra de quão pouco sabemos. A cada nova descoberta, percebemos que o universo é muito mais complexo e misterioso do que imaginávamos. E isso é, ao mesmo tempo, humilhante e inspirador. Humilhante porque nos mostra que, apesar de todo o nosso conhecimento, ainda estamos longe de compreender completamente o cosmos. Inspirador porque nos motiva a continuar explorando, a continuar buscando respostas. Isso nos leva à última questão: o que o futuro nos reserva? Com novas tecnologias, como o telescópio espacial James Webb, que é capaz de observar o universo primitivo com uma precisão sem precedentes, quem sabe o que mais vamos descobrir? Talvez encontremos estruturas ainda maiores e mais antigas do que o Quipu. Talvez descubramos novas pistas sobre a natureza da matéria escura e da energia escura. Ou talvez encontremos algo completamente inesperado, algo que vai mudar tudo o que pensamos saber sobre o universo. A descoberta do Quipu não é apenas um marco na história da astronomia.
É um chamado para continuarmos explorando, questionando e desvendando os mistérios do universo. E enquanto refletimos sobre o que essa estrutura colossal significa para a ciência, não podemos deixar de nos perguntar: o que vem a seguir? Quais outros segredos o cosmos guarda? E como essa descoberta moldará o futuro da exploração cósmica? Com o avanço da tecnologia, estamos entrando em uma nova era da astronomia. Telescópios como o James Webb, que já está revolucionando nossa capacidade de observar o universo primitivo, e futuros observatórios, como o Telescópio Gigante de Magalhães e o Observatório Vera Rubin, prometem nos levar ainda mais longe. Essas ferramentas nos permitirão não apenas estudar estruturas como o Quipu com mais detalhes, mas também descobrir novos fenômenos que nem sequer imaginamos ainda existir. Imagine, por exemplo, o que poderíamos encontrar se conseguíssemos mapear o universo em escalas ainda maiores. Será que o Quipu é apenas a ponta do iceberg? Existem estruturas ainda mais gigantescas, talvez até mais antigas, esperando para serem descobertas? E o que essas estruturas nos dirão sobre a origem e o destino do universo? Essas são perguntas que só a ciência do futuro poderá responder. Mas uma coisa é certa: o Quipu nos mostrou que o universo é muito mais complexo e fascinante do que jamais sonhamos. Além disso, a descoberta do Quipu também tem implicações práticas para a física e a cosmologia. Ela pode nos ajudar a refinar nossos modelos do universo, a entender melhor a natureza da matéria escura e da energia escura, e até mesmo a testar teorias alternativas sobre a gravidade e a estrutura do espaço-tempo. Em outras palavras, o Quipu não é apenas uma curiosidade científica, é uma ferramenta poderosa para expandir nosso conhecimento. Mas talvez o mais importante, o Quipu nos lembra de que a exploração do universo não é apenas uma busca por respostas científicas. É também uma jornada de autodescoberta. Cada vez que olhamos para o céu e tentamos entender o cosmos, estamos, de certa forma, tentando entender a nós mesmos. Afinal, somos feitos da mesma matéria que as estrelas, das mesmas partículas que se formaram no Big Bang. E ao estudar o universo, estamos, em última análise, estudando nossa própria origem e nosso lugar no grande esquema das coisas. E isso nos leva à reflexão final: o que o Quipu significa para a humanidade? Em um universo tão vasto e antigo, somos apenas um pequeno ponto, um breve momento na história cósmica. E ainda assim, somos capazes de contemplar a grandiosidade do cosmos, de fazer perguntas profundas e de buscar respostas. Isso é, de certa forma, um testemunho do poder da mente humana e de nossa capacidade de transcender nossos limites. Então, da próxima vez que você olhar para o céu à noite, lembre-se do Quipu. Lembre-se de que, em algum lugar lá fora, há uma estrutura tão grande que desafia nossa compreensão, tão antiga que testemunhou a infância do universo. E lembre-se de que, apesar de sermos pequenos, somos parte de algo muito maior. Somos parte de um universo que está constantemente nos surpreendendo, nos desafiando e nos inspirando a continuar explorando. E quem sabe, talvez um dia, quando finalmente entendermos todos os segredos do cosmos, descobriremos que o maior mistério de todos não está lá fora, mas dentro de nós. Porque no final das contas, a jornada para entender o universo é também uma jornada para entender a nós mesmos. E essa, talvez, seja a maior descoberta de todas.